Você está preparado para descobrir textos bíblicos que a igreja tentou esconder de você? Neste vídeo, revelaremos passagens desconhecidas que podem mudar sua visão sobre a fé. Fique conosco enquanto exploramos esses mistérios ocultos da Bíblia. Começamos com o Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 perto de Nag Hammadi, no Egito. Este documento antigo é uma coleção fascinante de 114 ditos atribuídos a Jesus. Diferente dos evangelhos canônicos, ele não narra os eventos da vida de Jesus, mas sim uma série de ensinamentos que oferecem uma visão mística da sua figura. Você deve estar se perguntando por que a igreja não incluiu este texto no Novo Testamento. A resposta pode estar na natureza mística e esotérica do seu conteúdo, que difere significativamente da doutrina ortodoxa. Muitos estudiosos sugerem que esses elementos eram vistos como uma ameaça à teologia estabelecida pela igreja primitiva. O Evangelho de Tomé apresenta uma compreensão mais introspectiva e pessoal da espiritualidade, que pode ter sido considerada subversiva naquele tempo. Então, quais são algumas das palavras surpreendentes de Jesus encontradas aqui? Um dos ditos mais notáveis é: quem conhece tudo, mas falta a si mesmo, falta a tudo. Esta declaração intrigante sugere uma busca interna pelo autoconhecimento como caminho para a iluminação espiritual, uma ideia que ressoa profundamente com muitas tradições esotéricas. Outro exemplo é: o reino está dentro de vós e ao redor de vós, uma afirmação que enfatiza a iminência e a onipresença do divino, que pode ser percebida por aqueles que olham além da superfície. Essas revelações fazem com que reflitamos sobre como entendemos a figura de Jesus e a forma como sua mensagem foi moldada ao longo dos séculos. O que você acha dessa revelação? Será que esses textos contêm verdades espirituais que foram suprimidas ou esquecidas? Essas palavras provocam reflexões e nos convidam a explorar mais profundamente nossa própria espiritualidade. Seguindo nosso caminho, próximos temas igualmente intrigantes nos aguardam. Quando falamos do livro de Enoque, estamos nos referindo a um texto antigo que faz parte do cânon da Igreja Ortodoxa Etíope, mas que foi rejeitado pela maior parte do cristianismo. Este livro oferece uma visão fascinante e bastante detalhada sobre a queda dos anjos e a existência dos Nefilim, seres híbridos mitológicos que nasceram da união entre anjos caídos e humanas. Agora, imagine um tempo em que criaturas entre o céu e a terra caminhavam entre nós. O livro de Enoque nos transporta para este cenário, onde anjos conhecidos como vigilantes descem à terra e, ao se misturarem com os humanos, dão origem aos Nefilim. Esses seres são descritos como gigantes e poderosos, mas também como figuras que trouxeram destruição e caos à terra. A inclusão dessas histórias no livro de Enoque teve um impacto significativo na tradição cristã, especialmente na maneira como vemos os anjos e demônios. Anjos, frequentemente retratados como seres de pura luz e bondade, são apresentados aqui com falhas, tomando decisões que afetaram gravemente a humanidade. Isso acrescenta uma camada de complexidade à nossa compreensão dos seres celestiais, sugerindo que eles também possuem livre-arbítrio e podem se desviar. Então, por que a maioria das igrejas considera o livro de Enoque apócrifo e herético? Parte da resposta está na natureza controversa dos seus conteúdos. Essas histórias podem desafiar a visão mais uniforme e controlada que as igrejas buscavam manter sobre a narrativa bíblica. Além disso, o livro apresenta elementos que não são corroborados por outros textos sagrados aceitos, levantando questões sobre a sua autenticidade e inspiração divina. No entanto, o interesse pelo livro de Enoque e suas histórias persiste, especialmente entre aqueles que buscam entender mais profundamente as origens do mal e os mistérios do universo bíblico. Este texto nos convida a repensar a natureza do divino e do humano, oferecendo uma nova perspectiva sobre a luta contínua entre o bem e o mal. Você já ouviu falar dos Nefilim antes? Estes personagens não apenas provocam nossa imaginação, mas também desafiam nossas crenças.
É por isso que compreender a importância do livro de Enoque e o motivo pelo qual ele foi excluído do cânon tradicional é crucial para uma compreensão mais abrangente e profunda da fé e da teologia cristã. O Evangelho de Maria Madalena oferece uma perspectiva única sobre o papel de Maria entre os discípulos de Jesus. Este texto antigo sugere que Maria Madalena não era apenas uma seguidora passiva, mas uma líder valiosa e influente no círculo mais íntimo de Jesus. Ela é descrita como uma figura de autoridade que compreendia profundamente os ensinamentos espirituais de Jesus, a ponto de ensinar e orientar outros discípulos. Maria Madalena teve um papel de liderança significativo, desafiando as convenções tradicionais da época que reservavam posições de liderança religiosa exclusivamente para homens. Em várias passagens, ela é retratada como alguém que possuía uma sabedoria rara e uma capacidade de compreender mistérios espirituais que os outros discípulos não conseguiam captar. Seu relacionamento próximo com Jesus sugere uma confiança e um respeito mútuo que, se tivesse sido plenamente reconhecido, poderia ter alterado radicalmente a história da Igreja e a visão sobre o papel das mulheres na liderança religiosa. Mas por que a Igreja poderia ter suprimido este evangelho? Há várias razões possíveis. A introdução de Maria como líder religiosa e figura influente poderia desafiar a estrutura patriarcal dominante da Igreja primitiva. Reconhecer Maria como uma líder validaria o papel das mulheres na liderança espiritual, algo que não estava em linha com a doutrina estabelecida que manteve a exclusividade masculina nas posições de poder e autoridade dentro da Igreja. A visão de Maria Madalena como líder afeta profundamente a compreensão da liderança feminina na história da Igreja. Se tivesse sido aceito e integrado nos ensinamentos oficiais, o Evangelho de Maria Madalena poderia ter promovido uma igualdade de gênero no ministério religioso e aberto portas para muitas mulheres que poderiam ter contribuído significativamente para a teologia e a prática cristã ao longo dos séculos. Vamos explorar algumas das passagens mais profundas e significativas deste Evangelho. Em um momento-chave, Maria descreve uma visão que teve de Jesus após sua ressurreição, onde ele a instrui diretamente. Também há uma passagem em que os outros discípulos, principalmente Pedro, questionam a autoridade dela. E é nessa hora que vemos Maria defendendo seu conhecimento e compreensão espiritual com firmeza e confiança. Estes momentos não só ressaltam a fé inabalável de Maria, mas também a sua capacidade de liderança e o respeito que ela tinha de Jesus. Como você se sente sobre a ideia de Maria Madalena como líder? Este conceito nos convida a refletir sobre quantos outros textos e histórias poderiam ter sido ocultados ou reinterpretados para se alinharem com as normas sociais e religiosas de determinadas épocas. Ao reconhecer e redescobrir essas histórias, temos a oportunidade de reavaliar nosso entendimento da história cristã e, possivelmente, adotar uma perspectiva mais inclusiva e igualitária. Quando consideramos a possibilidade de Maria Madalena ter sido uma líder, abrimos espaço para um diálogo sobre a liderança feminina não apenas no passado, mas também no contexto contemporâneo. Os Atos de Paulo e Tecla são uma narrativa fascinante e teologicamente significativa dentro da literatura cristã primitiva. Este texto relata as aventuras de Tecla, uma discípula devota de Paulo, e tem suscitado grande interesse e também controvérsia ao longo dos séculos. Tecla emerge como uma figura central no debate sobre o celibato e os papéis das mulheres na Igreja. Desde cedo, ela desafiou as normas estabelecidas, optando por uma vida de celibato e dedicação ao ensino e à pregação do Evangelho. Este fato, por si só, já a coloca em uma posição única e poderosa, levantando questões importantes sobre o papel das mulheres na Igreja primitiva. Mas por que esta história foi vista com tanta controvérsia pela Igreja? O relato de Tecla rompe com muitos dos estereótipos tradicionais de gênero e promove uma visão de igualdade que, para muitos líderes da Igreja, era desconfortável. Tecla não só escolhe uma vida de celibato, mas também assume papéis que eram tradicionalmente reservados aos homens, como o de pregar e batizar. Essa subversão das normas de gênero e a ênfase no celibato como um caminho espiritual significativo
desafiavam a manutenção de estruturas patriarcais. A igreja primitiva, preocupada em estabelecer uma hierarquia claramente definida e manter a ordem social e religiosa, via textos como este como ameaças. A história de Tecla com Paulo coloca um foco significativo na capacidade das mulheres de liderar e inspirar comunidades de fé, algo que poderia enfraquecer a autoridade dos líderes masculinos. A supressão deste texto também tem implicações profundas para a formação da doutrina cristã e a visão sobre o celibato. Com o tempo, a narrativa de Tecla tornou-se menos difundida, e a ênfase no celibato passou a ser mais rigidamente associada a figuras masculinas. Isso moldou a doutrina eclesiástica e a percepção cultural sobre o papel das mulheres na religião. Então, por que histórias como a de Tecla são tão importantes? Elas não só revelam a riqueza e a diversidade do pensamento cristão primitivo, mas também desafiam as narrativas dominantes e incentivam uma reavaliação das doutrinas e práticas atuais. Conhecer Tecla e seu impacto pode inspirar uma reflexão mais profunda sobre como as comunidades de fé podem ser mais inclusivas e equitativas. Entender e discutir estas narrativas esquecidas pode abrir novos caminhos para a espiritualidade e a prática religiosa, valorizando as contribuições das mulheres de uma maneira que tenha sido historicamente negligenciada. Histórias como a de Tecla, sem dúvida, merecem ser mais conhecidas, estudadas e discutidas na contemporaneidade. A descoberta do Evangelho de Judas, na década de 1970, sacudiu o mundo acadêmico e religioso. Ao contrário da visão tradicional de Judas como o traidor por excelência, este texto apresenta uma narrativa profunda e inesperada. Judas, longe de ser um vilão, é descrito como alguém que está cumprindo uma missão crucial designada pelo próprio Jesus. De acordo com o Evangelho de Judas, Jesus teria compartilhado segredos espirituais apenas com Judas, confiando-lhe a responsabilidade de trair Jesus para que seu destino final pudesse ser cumprido. Esse ponto de vista sugere que Judas não agiu por ganância ou maldade, mas sim como um colaborador indispensável no plano divino de redenção. As implicações teológicas dessa perspectiva são vastas e profundas. Se Judas foi de fato um executor fiel de uma missão divina, isso muda radicalmente a maneira como entendemos seu papel na narrativa cristã. Em vez de ser odiado, Judas poderia ser visto com mais compaixão, como alguém que suportou um grande fardo por um bem maior. A Igreja, ao longo dos séculos, pode ter considerado perigoso esse evangelho por desafiar a narrativa oficial que sustenta a base moral e espiritual do cristianismo. Mostrar Judas como um herói trágico de certa forma subverte a dicotomia tradicional do bem contra o mal, o traidor contra o mártir, e poderia gerar confusão ou mesmo abalar a fé dos fiéis. Vamos mergulhar nas partes mais controversas deste evangelho, onde Judas conversa com Jesus sobre os mistérios do reino dos céus. É fascinante perceber que algumas das passagens sugerem que Jesus sorri para Judas, entendendo e reconhecendo a importância de sua missão. A mensagem subjacente parece enfatizar um conhecimento esotérico, talvez reservado apenas para os poucos escolhidos. Ao contemplar essas ideias, uma pergunta emerge. É possível ver Judas de uma forma mais benigna após conhecer os detalhes deste evangelho? Teria ele sido apenas um peão em um plano divino maior, merecendo não o nosso ódio, mas uma compreensão mais profunda de sua complexidade? Isso nos leva a refletir sobre a natureza do bem e do mal, e como as histórias que conhecemos podem ter camadas de significado que desafiam nossas percepções iniciais. O Concílio de Nicéia, em 325, depois de Cristo, foi um evento crucial na formação do Novo Testamento. Muitos textos, incluindo alguns que discutimos anteriormente, foram excluídos do cânon nesse momento. A razão por trás dessas decisões é uma mistura de fatores políticos e teológicos profundamente enraizados na história. Quem influenciou essas decisões? Basicamente, líderes da Igreja que buscavam unificar e consolidar a fé cristã sob uma doutrina comum, objetivando fortalecer e preservar a Igreja contra divisões internas e heresias.
Mas também não podemos ignorar a influência do imperador Constantino, que via na unificação religiosa um meio para estabilizar seu império. Qual foi o impacto dessas exclusões na fé cristã, como a conhecemos hoje? Alguns estudiosos argumentam que, ao excluir certos textos, a Igreja moldou uma versão específica do cristianismo, limitando perspectivas e questionamentos que poderiam enriquecer a fé dos fiéis. Outros acreditam que essas decisões ajudaram a evitar fragmentações e uniram os cristãos sob uma crença comum e sólida. Vamos explorar mais a fundo os fatores políticos e teológicos por trás dessas decisões. Por exemplo, Constantino estava interessado em um cristianismo que promovesse a paz e a ordem em seu império, e por isso apoiou a exclusão de textos que poderiam fomentar disputas ou dissidências. Ao mesmo tempo, líderes religiosos que defendiam a ortodoxia procuravam eliminar escritos que se desviassem de sua interpretação das Escrituras. Você acha que alguns desses textos excluídos poderiam ter enriquecido a Bíblia? São perguntas intrigantes que nos levam a refletir sobre o que foi perdido e como isso poderia redefinir nossa compreensão da fé cristã. Doutora Elaine Pagels, uma especialista em textos gnósticos, oferece insights valiosos sobre a supressão de textos bíblicos. Segundo ela, os líderes da Igreja primitiva consideraram esses textos como uma ameaça significativa à autoridade estabelecida e à unidade doutrinária da Igreja. Muitos desses textos gnósticos desafiavam as interpretações ortodoxas, apresentando visões alternativas sobre a natureza de Cristo, da salvação e da criação. A teologia gnóstica, com sua ênfase em um conhecimento esotérico e pessoal de Deus, contrastava fortemente com a teologia ortodoxa, que promovia a fé baseada em dogmas e nas escrituras reconhecidas pela Igreja. Essa diferença fundamental fez com que muitos líderes da Igreja viessem a ver os textos gnósticos como perigosos, pois poderiam minar a fé dos fiéis e enfraquecer a estrutura eclesiástica. Entre as principais contribuições de Pagels para o estudo desses textos estão suas interpretações e análises profundas que revelam a riqueza e a complexidade do pensamento gnóstico. Seu trabalho trouxe à tona a diversidade de crenças e práticas cristãs nos primeiros séculos, desafiando a visão monolítica muitas vezes apresentada pela história oficial da Igreja. Também é importante destacar como Pagels ajudou a iluminar o impacto desses textos no estudo contemporâneo da Bíblia. Ela mostrou que esses escritos não apenas expandem nossa compreensão das origens do cristianismo, mas também levantam questões importantes sobre autoridade, ortodoxia e heresia. Quanto à teologia gnóstica, muito se pode refletir sobre sua visão de um conhecimento espiritual interno e direto de Deus. Essa abordagem pode ressoar com aqueles que buscam uma conexão mais pessoal e íntima com o divino, oferecendo uma perspectiva alternativa às interpretações tradicionais. Contudo, é essencial considerar as formas como essa teologia foi e continua sendo percebida dentro do contexto mais amplo da fé cristã. Bart Ehrman, um renomado estudioso do Novo Testamento, tem muito a revelar sobre as ramificações políticas e teológicas da supressão de textos bíblicos. Ao longo do tempo, diversas alterações e omissões foram feitas nos textos originais, impactando profundamente a fé e a experiência religiosa de milhões de pessoas. Essas mudanças nem sempre foram neutras. Algumas foram deliberadas, movidas por agendas políticas ou pela necessidade de alicerçar certas doutrinas teológicas. A maneira como esses textos foram modificados ou completamente omitidos ao longo da história levanta questões cruciais. Por que certos escritos foram rotulados como heréticos enquanto outros foram aceitos e canonizados? De acordo com Ehrman, a resposta muitas vezes está enraizada nas complexidades e tensões do poder e da autoridade. Os textos que confrontavam as estruturas estabelecidas ou apresentavam visões teológicas diferentes eram frequentemente suprimidos para manter a coesão e a unidade da crescente Igreja. Ehrman oferece uma análise detalhada dessas questões, explicando que muitas dessas decisões não apenas moldaram a história do cristianismo, mas também influenciaram profundamente a forma como milhões de pessoas interpretam a vida e a espiritualidade.
Ele argumenta que a supressão de certos textos pode ter obscurecido aspectos valiosos da mensagem original dos escritos cristãos. No entanto, entender essas alterações e omissões nos textos não é apenas uma questão de curiosidade histórica. Tem implicações profundas para a fé contemporânea, como essas mudanças afetam a compreensão dos textos bíblicos e, por extensão, a espiritualidade nos dias de hoje. De que maneira essas revelações podem mudar nossa percepção sobre a mesma? Vamos nos aprofundar nas principais opiniões de Ehrman, buscando enxergar além dos textos aceitos e refletindo sobre a verdadeira essência das Escrituras. Examinar essas questões complexas nos ajuda a garantir que nossa fé seja informada, autêntica e bem fundamentada na totalidade dos textos sagrados. Compreender esses textos ocultos pode transformar nosso entendimento espiritual. Ao explorar esses escritos pouco conhecidos, ganhamos novas perspectivas que podem iluminar nossa jornada de fé de maneiras surpreendentes. Imagine como essas revelações podem ampliar sua perspectiva de fé, ajudando a enxergar aspectos antes inalcançáveis da espiritualidade e do propósito divino. Esses textos suprimidos não são apenas histórias perdidas no tempo. São peças de um quebra-cabeça maior que, quando reunidas, podem fornecer ensinamentos valiosos e profundos. Quais são as lições práticas que podemos aplicar em nossas vidas a partir desses textos suprimidos? A compreensão de diferentes narrativas e ensinamentos pode oferecer uma riqueza de sabedoria prática que pode ser integrada ao nosso dia a dia. Cada documento antigo possui um potencial de enriquecer nossa espiritualidade de maneiras novas e emocionantes. A história e os ensinamentos contidos neles proporcionam uma visão ampliada da fé que transcende os limites convencionais. O estudo desses documentos nos encoraja a desafiar nossas próprias crenças, abrindo caminho para um desenvolvimento espiritual mais profundo. Vamos discutir exemplos concretos de como integrar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana. Imagine viver com uma linha direta de sabedoria antiga, que guia nossas decisões e molda nossa perspectiva. Como, por exemplo, uma prática diária de gratidão inspirada em um texto redescoberto ou uma abordagem renovada ao perdão, baseada em ensinamentos ocultos que enfatizam a empatia e a compaixão. Você está pronto para aplicar essas revelações em sua jornada espiritual diária? Permitindo que esses textos secretos infundam nossa vida com um novo significado, podemos transformar nosso cotidiano. Abraçando esses ensinamentos, podemos não apenas crescer pessoalmente, mas também inspirar aqueles ao nosso redor. A jornada para descobrir e aplicar esses textos ocultos pode ser o catalisador para uma transformação espiritual significativa e duradoura. Revisando os textos discutidos, o Evangelho de Tomé, o livro de Enoque, o Evangelho de Maria Madalena, os Atos de Paulo e Tecla e o Evangelho de Judas. Cada um desses textos oferece uma visão única e enriquecedora sobre o cristianismo primitivo. O Evangelho de Tomé, com suas declarações enigmáticas atribuídas a Jesus, nos instiga a refletir sobre a espiritualidade e a autodescoberta. O livro de Enoque, por sua vez, expande nossa compreensão dos mundos celestiais e dos anjos. O Evangelho de Maria Madalena destaca o papel das mulheres na igreja primitiva, rompendo com a narrativa dominante ao apresentar Maria Madalena como uma figura central e espiritual. Já os Atos de Paulo e Tecla revelam uma história de bravura, fé e igualdade de gênero, desafiando as normas sociais daquela época. E o Evangelho de Judas propõe uma interpretação radicalmente diferente da traição de Judas, trazendo novos questionamentos e perspectivas sobre o discipulado e o sacrifício. O impacto do Concílio de Nicéia e as decisões sobre os textos canônicos tiveram grandes repercussões, suprimindo diferentes narrativas e tradições dentro do cristianismo. Foi um momento crucial, onde a Igreja buscou consolidar e unificar a doutrina, muitas vezes às custas da pluralidade de visões e ensinamentos. Os insights dos estudiosos, como a doutora Elaine Pagels e Bart Ehrman, têm sido fundamentais para enriquecer nossa compreensão dessas escrituras.
Suas pesquisas e análises aprofundadas revelam a complexidade e a diversidade do pensamento cristão primitivo, que muitas vezes foi abafada ou negligenciada. Ao refletirmos sobre esses textos e suas implicações, nos tornamos mais conscientes de como essas revelações podem influenciar nossa jornada espiritual atual. Elas nos convidam a questionar, a buscar mais profundamente e a ver a fé sob novas perspectivas. Qual desses textos você acha mais fascinante e por quê? A resposta pode nos levar a uma compreensão mais profunda e significativa de nossa própria espiritualidade e história religiosa. Aqui no Reflexões Bíblicas, temos uma série de vídeos que podem ajudá-lo a aprofundar ainda mais seu conhecimento. Clique em uma das opções que estão aparecendo aqui na sua tela e continue com seus estudos nos nossos vídeos. Siga nosso canal, curta esse vídeo e deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos criar juntos uma comunidade de estudos bíblicos. Esperamos você por aqui.